Queridos, hoje eu quero conversar com vocês, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre algo que eu estou meditando, que eu estou pensando e que está quente no meu coração. Lá em Mateus é o primeiro evangelho, no capítulo 7, entre os versículos 24 e 27, o Senhor Jesus fala sobre uma construção. Ele faz uma comparação entre o homem e uma construção. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então eu estava pensando, o Senhor Jesus nos fala de duas construções. Quando olhamos de fora para essas construções, elas são iguais. Por quê? Porque elas foram construídas da mesma forma. É uma comparação que o Senhor Jesus está fazendo em relação à base da construção. Elas podiam as duas ter telhados bonitos, janelas bonitas, portas bonitas, mas tinha algo que era diferente. E esse algo diferente estava exatamente aonde não podemos ver, que é a base da casa, é o alicerce. Quando o Senhor Jesus fala sobre a rocha, ele está dizendo que aquela casa tinha uma base firme, na qual ela estava assentada. Esta base, que é o alicerce da casa, essa base onde o alicerce está posto, é o importante dessa colocação do Senhor Jesus. Porque é exatamente por isso que essa casa não caiu. Não é por causa da sua beleza, não é por causa da sua pintura, não é por causa da sua aparência externa, não é por causa da sua parede, do seu telhado, mas sim por causa dos seus alicerces que estavam assentados em uma boa base, que o Senhor Jesus coloca aqui como rocha. A outra casa, por fora, era idêntica a esta na sua beleza. Também era construída de uma forma que ela era visível, mas aquilo que não era visível, que é o seu alicerce, é onde a base estava assentado na areia, ou seja, num chão que é móvel, num chão que não tem base, que não sustenta por si só o peso da construção, ou o tremor contínuo, muitas vezes, da terra, conforme as situações e as intempéries da natureza. E quando eu penso nisso, eu fico pensando em nós. Penso no fato de que muitas coisas da nossa vida não é visível. Por exemplo, o que vai dentro do nosso coração. Somente Deus
consegue decifrar o nosso coração. Então, quando olhamos para uma pessoa, muitas vezes avaliamos ela pela sua aparência, pelo que ela é externamente, pela maneira que ela se veste, que ela se comporta, que ela fala. Mas, na verdade, meu querido, precisamos entender que dentro do homem, somente o Senhor tem conhecimento. E se esta pessoa não estiver em uma situação que ela esteja baseada, que ela esteja colocada, que ela esteja firme na palavra de Deus, com certeza ela vai esmorecer e pode vir a ruir, a cair. Então eu estava pensando nessas coisas, como é interessante o Senhor Jesus tocar em algo que nós, humanamente falando, olhando de fora, não conseguimos ver. Porque quando olhamos para aquela casa, nós não vemos aonde está a sua base, o seu alicerce. Pode olhar as construções, querido, na rua, você não sabe aonde que aquela construção está depositada, onde está o seu alicerce, o seu peso. E é sobre essa intimidade, sobre esse interior, que eu particularmente creio que o Senhor Jesus estava dizendo. Por isso ele diz, aquele homem que ouve as minhas palavras e não pratica, é como alguém que construiu aonde é frouxo, é mole, e que o tempo, infelizmente, vai derrubar. Então, a nossa atitude, a nossa reflexão, que nós precisamos meditar, é realmente como está o nosso coração, o nosso interior, o nosso ser invisível para com os outros, em relação à palavra de Deus. As coisas visíveis que todos veem, nós nos preocupamos, né? Nós cuidamos da nossa aparência, cortamos o cabelo, arrumamos, muitas vezes passamos uma tintinha para não aparecer que estamos ficando velho, colocamos coisas para embelezar, né? Usamos joias, coisas que chamam a atenção, coisas visíveis, que é muitas vezes bonito, é agradável, uns gostam de uma forma, outros gostam de outra, usamos roupas que nos fazem ficar se sentindo bem, talvez a gente se sinta mais agradável, mais simpático, mas realmente o que sustenta-nos na verdade do Evangelho é onde estamos lançados com os nossos pés. É a nossa vida interior, é o nosso tempo em relação à intimidade com Deus. Praticar aquilo que conhecemos, viver aquilo que a palavra nos ensina. Então eu queria deixar para você hoje essa pequena meditação, para que você comece a pensar nessas construções que o Senhor Jesus compara em Mateus capítulo 7. Comece a avaliar realmente o que sustenta é a base. O que sustenta é onde ela foi construída. E o que importa na nossa vida realmente é onde estamos descansando o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso homem interior. E o meu desejo é que eu, você, nós estejamos realmente depositando as nossas vidas aos pés do Senhor, nessa rocha inabalável que nos supre e nos sustenta. Um beijo no seu coração e que nós possamos continuar meditando na palavra de Deus. Tchau, gente!